E hoje tem coluna de finanças e o Samuel Barbie vai falar sobre obesidade financeira. Vamos saber o que é isso, né? Aumento de juros, efeitos colaterais na economia. Samuel e seus temas maravilhosos. Boa tarde, Samuca. Tudo bem com você? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Bruno. Que prazer estar com vocês aqui, com nossos ouvintes. Mais uma semaninha. Mais uma semaninha, mais um tema mirabolante. Eu acho um tanto estranho, olhando para o shape de Samuel, ele não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala nenhum. Não tem. Mas vamos lá. Ô, Samuca. Fundos e Fundos, com Samuel Barbie. Já deu uma adiantada aqui, né? Aumento de juros, seus efeitos colaterais na economia, mas explica aí pra gente o que é essa obesidade financeira. Hoje a gente estava brincando lá no grupo do WhatsApp, a Tati estava falando com a gente, né, que esse paciente ela não quer tratar, porque esse paciente é o Brasil. Não é, menino? E eu acho um pré-requisito para tratar um problema, né, como obesidade, ou quando a gente está com aqueles quilinhos a mais, é o paciente querer ser tratado, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E eu estava ouvindo o Bruno falar também, poxa, obesidade financeira pode parecer uma coisa positiva, né? Pô, você pensa, poxa, às vezes aquele Buda é gordão, né? Afortunado, cheio de dinheiro, de saúde, tem né? Aquele conceito, não, eu tenho uma gordura para queimar, ou seja, tem um valor ali ocioso que pode lançar a mão em algum momento. Pois então, mas essa analogia é um pouquinho diferente mesmo, tá, Bruno? Eu venho trazer aqui essa ideia da obesidade financeira não como uma coisa boa ou de você estar bem financeiramente, mas na verdade como um ponto negativo ou uma doença de fato, né? Como é que eu vou dizer? Uma doença, né? Então, o que acontece? Hoje no Brasil, nós temos um país que é, digamos assim, obeso e não quer ser saudável. Todos nós sabemos que se a gente quer vencer, né, a obesidade, nós precisamos fazer praticamente duas coisas, né? Que é, sei lá, fechar a boca ou comer melhor, né? Mudar os nossos hábitos, não só alimentares, quanto também fazer exercícios físicos, tá? E por que eu estou dizendo obesidade financeira e que o país está em obesidade financeira, né? A gente tem, hoje, exames de colesterol e triglicérides no Brasil que estão apontando ações imediatas para corrigir esse estado de obesidade mórbida que a gente está, tá bom? Porque o nosso país ele prefere não seguir as recomendações médicas e continuar se alimentando mal, evitando ali exercício físico e empurrando, com perdão da palavra, tá? Mas empurrando as suas decisões com a barriga, tá? Gente, pode falar. Então, muitas vezes o nosso país ele prefere apenas tomar remédio contra os males, tá? Então, tipo assim, se você tá com colesterol alto, existem, né, ali mecanismos, existem remédios que conseguem regular o seu colesterol e tal, mas, né, eles não tratam a real causa da enfermidade ou a real causa daquela obesidade financeira que o país está vivendo. Então, o que é o remédio para essa obesidade financeira? São as taxas de juros. Agora tudo vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Fernandinho, acho que você queria perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queria perguntar que obesidade é essa? Quando você fala que o Brasil está com esse problema, né? O que é? Está gastando mais do que pode? Ele tá negociando errado as suas dívidas, os seus papéis? O que é essa obesidade? Ele está se alimentando do fast food, tá? Ele está se alimentando do fast food dos impostos. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que, assim, pensa comigo, é muito mais cômodo, né, você ficar no sofá da sua casa e não fazer exercício físico e pedir o tempo inteiro comida, principalmente uma comida que não faz bem para o seu organismo, para ela chegar no conforto da sua casa. Os políticos fazem mais ou menos isso, tá? O que eles pegam é gastar mal o dinheiro e consumir os nossos impostos sempre com uma glutonaria desenfreada. Eles sempre querem comer o nosso dinheiro a todo momento e cada vez mais sem se preocupar com essa obesidade. E por que obesidade, tá, Fernandinho? Um país que precisa ser saudável, ele tem que se alimentar bem dos impostos das pessoas
e ao mesmo tempo ele tem que estar sempre em constante movimento. Então ele precisa dos dois hábitos que a gente precisa para evitar a obesidade na nossa vida, né? Ele precisa fazer reformas estruturantes, como boas dietas ou como uma cirurgia bariátrica, né? Então, reformas que tragam ali estabilidade econômica, estabilidade, né, política para o país e que façam com que o país consuma alimentos saudáveis, ou seja, que ele consuma os impostos na medida correta para ele ter sempre um peso leve para poder correr, né, a maratona de fazer, né, aquele triatlo da economia, né? Ele vai ter que pedalar bastante, ele vai ter que correr, ele vai ter que nadar. É um país que quanto mais saudável tiver, melhor vai ser o desempenho dele e melhor vão ser as pessoas, né? A vida das pessoas que moram naquele país. Então a gente tem que mudar esse panorama de comer mal, né? Esse fast food, né? dos nossos impostos e fazer as reformas que levem o país para uma situação mais saudável para que ele possa ter negociações melhores e conseguir resultados bons na economia, tá? Eu fico pensando assim, eu entendi toda a analogia, mas quais são exatamente esses hábitos saudáveis? Ou seja, quais são os setores que estão sendo negligenciados? Quais são as reformas que são fundamentais, principalmente para alguém que está em uma obesidade financeira? Nesse caso, nós estamos falando do país, o Brasil. Qual que seria o primeiro passo para poder ir encadeando outras reformas? Qual que seria o ponto inicial se tivéssemos Samuel Barbie, o nosso ministro da Fazenda? Uma reforma tributária, tá, Bruno? Eu acho que era o principal. A reforma tributária, a gente chegou até a discutir algumas propostas, né, aqui no programa, que estão tramitando em Brasília, mas as reformas que foram submetidas não são adequadas e suficientes. O ideal é que a gente tenha, de fato, uma reforma que reduza o consumo desses impostos por parte do governo, e não que só altere a forma desses impostos, ou não só que faça com que algumas pessoas paguem muito mais que as outras, necessariamente. O que a gente precisa de uma reforma tributária que simplifique todo o processo, porque o processo tributário brasileiro é muito complexo. E isso dificulta o ambiente de negócios. Então, eu acredito que uma reforma tributária seria talvez um primeiro ponto. A gente precisa de uma reforma política, precisa reduzir o consumo de impostos, por exemplo, para fundo eleitoral, que tem aumentado e tem sido discutido um aumento a cada vez que passam os anos, né? Para poder ter ali um financiamento público gigantesco de campanha que consome dinheiro assim a rodo, né? Então, a gente precisa, de fato, de reduzir esse consumo de impostos e fazer o uso melhor desses impostos para a sociedade, aplicando, né, em áreas que sejam mais interessantes do Estado aplicar. E aí, por que eu estou fazendo toda essa analogia, tá? Porque o que acontece quando o país está em obesidade financeira? Ele tem um remédio que ele pode utilizar, que é a taxa de juros. Na semana passada, a gente teve um aumento da taxa de juros de 1,5%, e a gente também já discutiu isso aqui no programa, falando que as taxas de juros, elas estão aumentando e vão continuar aumentando exatamente porque o Brasil não passa por essas reformas, por exemplo, a reforma tributária, uma reforma administrativa, né, que sejam necessárias para que o Estado consiga consumir menos impostos do que ele arrecada, né? Que ele tenha um superávit primário, para que ele tenha uma saúde financeira, tá? Então, o que a gente precisa? Gastar menos, né? E arrecadar também menos. Então, tem que gastar menos do que se arrecada e deixar com que a economia privada funcione bem para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, né? A gente, às vezes, tem aquela tendência a achar que tudo que o Estado paga é outra pessoa que está pagando, mas, no final das contas, somos nós mesmos que pagamos por forma de imposto. Então, se a educação é gratuita, ela é gratuita porque a gente paga imposto. Se a saúde é gratuita, ela é gratuita porque a gente paga imposto. E tudo isso é tirar o dinheiro do seu bolso, como cidadão, né, e repassar aquilo para o Estado. Então, a gente tem que ter essa boa noção na nossa cabeça de que, no final das contas, a gente sempre está pagando pelo serviço, mesmo que ele seja gratuito. Ô Samuel, só para a gente continuar no rol das analogias, você falou sobre aumento da taxa de juro, e eu fiquei pensando como um remédio, assim como a gente toma muito o mesmo remédio sempre, ele tende a deixar de fazer efeito. A gente vai tomando, parece que o corpo meio que absorve aquela substância e a finalidade a qual nos levou a tomar deixa de funcionar.
Isso também é possível levar para o Brasil no mercado financeiro, vai aumentando e de repente vira um placebo, não tem, é inócua a solução através do aumento? Bruno, sua leitura está perfeita, e exatamente isso. Quando a gente toma um remédio, né, que é o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, esse remédio ele serve exatamente para baixar nossas taxas de inflação, que é a perda do poder de compra ao longo do tempo. Nossa inflação hoje está em 10,25% nos últimos 12 meses, se a gente for olhar pelo IPCA. O que o Banco Central está fazendo? Ele está aumentando a dose da taxa de juros para poder reduzir a inflação. Só que, em compensação, quando você faz isso, né, ao aumentar a taxa de juros, você está aumentando o endividamento público, porque o endividamento público ele tem que pagar essas taxas de juros. Você está aumentando, né, o desemprego, tá? Porque o desemprego está diretamente associado à taxa de juros. Quanto maior os juros, maior o desemprego tende a ser. E a gente desacelera a economia. Então, é um remédio que a gente já está perdendo o efeito dele. A gente começou o ano com a taxa de juros por volta de 2% ao ano, agora já está em 7,75%, e a nossa previsão é de até 9,5% ainda dentro desse ano, e possivelmente até 12% no ano que vem. Então, o que está acontecendo é isso. O remédio da taxa de juros para combater a inflação, de certa forma, ele vai perdendo efeito, e ele vai tendo efeitos colaterais muito grandes, que penalizam a vida das pessoas. E aí a gente acha assim, poxa, a inflação é ruim, a taxa de juros, de certa forma, ela controla a inflação. Tudo bem, mas se as pessoas estão endividadas e elas estão endividadas também em juros, quanto maiores os juros, mais elas vão ter que pagar de juros ao longo do tempo. Então elas acabam também perdendo poder de compra para poder, né, sair do endividamento ou do superendividamento. Então a gente tem efeitos colaterais gravíssimos para a economia e isso não é desejável para o país. O desejável para o país é taxas de juros básicos com a política funcionando bem para que a gente tenha crescimento econômico, emprego e renda para as pessoas. Ô Samuca, algum movimento tem sido feito? Porque a gente vê muitas notícias nos jornais, muita gente não entende aquela linguagem, né, econômica, o economiquez. Eu também não entendo, eles falam, quando né? ele explica. Exatamente. Então, assim, quando as pessoas estão escutando jornal, ou vendo, ou lendo, enfim, qual é a luz no fim? Existe alguma luz no fim do túnel que está sendo feito para isso? Não, luz no fim do túnel sempre tem. Mas o Brasil está fazendo algum movimento para que isso seja feito? Às vezes é só um vagalume perdido. Não é, menina? Fernandinha, na economia, infelizmente, tá? Mas nos últimos meses, eu acredito que o que tem sido feito tem sido tudo errado. Né? Infelizmente, a gente está caminhando para um momento de... se a gente for olhar aí, né, as últimas ações são de furo de teto de gasto. Isso significa o quê? Se eu vou furar o teto de gasto, se eu vou dar um calote no precatório, se eu vou levar uma situação para mais gasto público, tá, de um país que já está endividado, você está levando esse país para uma situação de possível calote. Imagina que você tem uma pessoa que te deve dinheiro. E aí essa pessoa está pegando dinheiro emprestado com agiota, está pegando dinheiro emprestado com mais gente. Tem mais chance dela te pagar ou menos chance dela te pagar? Menos, claro. Menos, exatamente. Então, se você fosse emprestar mais dinheiro para essa pessoa, primeiro, você ia pensar 10 vezes antes de emprestar. Segundo, né, seria a pior situação. Você teria que aumentar muito o valor dos juros para poder valer a pena do risco, né? A gente sempre fala de risco e retorno, né? Então, o risco do país ele está crescendo muito nesses últimos tempos, exatamente por conta de debate de fundo eleitoral mais alto, auxílios, né, como o Auxílio Brasil, que está sendo colocado aí, e ainda não se sabe exatamente qual o valor que vai ser colocado, furo de teto de gasto, aumento de despesas, assim, de forma inveterada, uma reforma da Previdência que, de certa forma, não resolve o nosso problema, né? Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo mais instabilidade. Mais instabilidade significa tomar mais remédio, não ir na academia e, ao mesmo tempo, continuar se alimentando do fast food e aumentando seu risco cardíaco. Só que tem uma diferença, tá? O risco cardíaco, quando a gente não vai para academia e quando a gente não come, ou come errado, né? É nosso. Ou seja, se eu cair morto ali, se eu tiver um AVC, se eu tiver um ataque cardíaco, sou eu que estou sobrevivendo, eu que estou passando por isso, porque foi uma situação que muitas vezes eu mesmo me coloquei.
Agora, para os políticos é muito fácil, porque eles comem, mas quem paga o risco cardíaco é o brasileiro. É isso. É isso, Samuel. Enquanto isso, na sala de justiça, a gente vai tentando aí pagar gasolina 7, comprar carne a R$100 o quilo, e vamos tocando o barco, porque não sei nem o que dizer. É o que vamos nos esperar. resta, né? É o que nos resta, lá. o que nos resta. Lidando aí no meio disso tudo. Vamos se amar, gente. Vamos se amar, que é o melhor. Vamos beijar na boca. É isso aí. Samuca, querido, você volta já. Você já vai estar de férias semana que vem, ou você ainda volta? Não, semana que vem eu ainda tormento vocês. Então, na outra eu saio de férias. Aí eu tenho que curtir um pouquinho uma boa praia, né? Claro, você merece. Então, semana que vem, a gente te aguarda aqui, querido. Um beijo pra você. Boa semana. Beijão, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau.